Como que eu estudaria física do zero se eu estivesse começando hoje? Vou te passar um mapa aqui muito importante para você economizar tempo, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Felipe Grisoli, sou físico de formação, mestre em física teórica e já ensinei e treinei aí milhares de alunos que aprenderam física e tiveram excelentes desempenhos, acertaram mais de 90% aí nos mais diversos vestibulares que você pode imaginar, Enem, provas de São Paulo, provas militares, então acho que eu tenho noção do que eu estou falando aqui, consigo acrescentar um pouquinho na prosa. A coisa mais importante que você tem a fazer é o seguinte, é entender aonde você se situa nessa jornada. Porque o erro mais comum, cara, é você querer atropelar algumas etapas. E aqui, cara, não tem como você atropelar etapas, não tem caminho curto. Tem uma história interessante do Euclides, que era um geômetra grego, um matemático grego, um cara muito foda. E aí um dia um rei perguntou para ele qual que era o caminho mais curto para ele aprender geometria. E o Euclides fala assim, não existe estrada real para geometria. Ou seja, meu irmão, se você é rei, se você tem muito dinheiro, pouco, não interessa. Não tem caminho curto, irmão. Tem um processo aqui, sacou? Não tem estrada real. Eu acho que o mesmo vale pra física, tá? E aí, o ponto principal que eu ia destacar aqui é o seguinte. O Galileu, cara, ele fala um negócio muito importante. Isso aí, vamos lá. Até o século XVI ali, que é quando o Galileu morre em 1642, no século XVII. Então, até o século XVI pro século XVII ali, então, cara, você conseguia, beleza? E estudar física sem matemática. O principal físico antes do Galileu, não sei se você sabia, era Aristóteles, que é de antes de Cristo. Então, durante praticamente 1650 anos, praticamente 2000 anos ali, cara, a principal referência da física era esse cara, Aristóteles, um filósofo. A teoria da física do Aristóteles é uma teoria que não tem matemática, tá bom? Ela é uma filosofia, né? É uma filosofia. E durante muito tempo, na verdade, o estudo do que se chamava física era uma filosofia, tá? O Newton, na época do Newton, século XVII, não existia esse lance de física. Isso aí foi um termo que foi cunhado depois, né? O Newton se considerava um filósofo natural. A principal obra do Newton veio um pouquinho depois do Galileu, tá? A principal obra do Newton se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ou seja, eu vou estudar a filosofia da natureza, os fenômenos da natureza, mas eu vou utilizar a linguagem matemática. E é aqui que eu queria chegar. A partir daqui, cara, o Galileu é o cara que entende que existe uma estrutura matemática subjacente aos fenômenos naturais. O Galileu percebe isso. Ele fala, tem uma frase célebre dele, onde ele diz que o universo foi escrito em linguagem matemática e é preciso compreender os seus caracteres para entender a linguagem de Deus. Arrepiei, cara. Então, onde que eu poderia chegar? O Galileu percebe, cara, que... Vai lá, o Aristóteles tinha uma teoria de por que os corpos caem. Os corpos caem porque existem os corpos que são os corpos graves. Daqui que vem a palavra gravidade. Corpo grave é um corpo... O Aristóteles acreditava o seguinte, tu tem o seu lugar na natureza, certo? E cada um tem que entender qual é o seu lugar ali para se harmonizar nessa máquina ali, na harmonia perfeita. Então, se o meu negócio é dar aula, irmão, eu tenho que dar um jeito de descobrir isso logo e me colocar nesse ofício de explicador, porque o universo, a máquina do cosmos gira melhor comigo dando aula, do que comigo, sei lá, sendo um músico, eu não presto pra música, entendeu? Então, tudo tem seu lugar natural. E o lugar natural dos corpos graves é no chão. Então, se eu solto ele, por que ele vai pro chão? Porque a tendência natural dele é estar ali. Os corpos graves são corpos cujo lugar natural é o chão, sacou? Essa era a teoria do cara, não tinha matemática, não tinha nada, era isso, beleza. Gravidade vem, inclusive, disso aqui. Já o Galileu, cara, é outro tipo de estudo. O Galileu fala o seguinte, meu irmão, peraí, eu tô vendo o corpo cair, ele tá caindo. Peraí, deixa eu medir o tempo aqui. Quanto de distância que ele anda em cada tempo? Será que existe um padrão matemático por trás da queda desse movimento? Ele percebe que sim, tem um padrão matemático. Né? A distância que esse corpo percorre em intervalos de tempos iguais está na proporção dos números ímpares. Essa é a forma como ele enuncia a lei da queda livre dos corpos. Enfim, mas então ele começa, cara, é o primeiro cara a fazer isso de forma bem consistente, que é estudar os fenômenos da natureza, até então a maior referência era Aristóteles, mas ele percebe que tem um padrão matemático por trás da coisa, sacou? E ele entende esse padrão matemático e passa a estudar os fenômenos naturais utilizando a matemática, cara. Então, do Galileu pra frente, se quiser culpar alguém, culpe ele. Do Galileu pra frente, como eu disse, ele morre lá em 1642, século XVII, no mesmo ano que o Newton nasce. Você acredita? Ele morre em 42, o Newton nasce em 42, e o Newton, em boa parte da sequência ao trabalho do Galileu, matematiza, sofistica e aprimora várias coisas que o Galileu começou a fazer. E aí a teoria já é totalmente matemática, a teoria do Newton, né, da física, da gravitação, é 100% matemática, geométrica e tal. Então, enfim, daqui pra frente, irmão, o que você estuda daqui pra frente, não tem como você estudar física pós-Galileu sem matemática. E que física você estuda na escola? É do Aristóteles? Não, cara. Já é do Galileu e do Newton. Né? A base de toda a física que você estuda na escola é a física newtoniana, que é o cara que dá sequência no trabalho do Galileu.
toda a física que é construída do século XVII para frente, ela é fundamentada nas ideias do Newton. Então você entendeu que leis de Newton você tem que dominar, é importante pra cacete, né? Mas nós nem chegamos lá ainda. Então, enfim, se toda a física do século XVII para frente, ela é fundamentada nas ideias do Newton, o que é feito no século XVIII, no século XIX, tudo é fundamentado no que o Newton fez, cara. Só no século XX para frente, a partir de 1900 ali, aí vem física quântica, não sei o que e tal, algumas coisas ali que destoam um pouquinho do que o Newton fez. Mas é isso, cara, durante quase 300 anos, tudo que é feito em física é com base na ideia do cara. E essa ideia tem a matemática no coração da linguagem que vai descrever aquele fenômeno. Falando em física, se você se enroscou ao longo dela no ano inteiro, não sei quando é que você tá vendo isso aqui, cara, mas a gente vai fazer uma revisão animal de física e matemática focada nos assuntos mais importantes do Enem ali. Se você não sabe nada de física, você vai conseguir acompanhar e pegar o coração do negócio. Não vai dar para aprender tudo, mas as coisas mais importantes e relevantes a gente vai varrer lá. Se você quiser participar e saber como extrair o máximo dessa revisão aí, clica no botão e se inscreve para participar de uma live onde eu vou te explicar em detalhes como fazer essa revisão do jeito mais eficiente possível, como é que vai funcionar esse curso. Valeu! Então, tudo isso para te dizer que, bicho, você talvez, e a maior dificuldade que eu vejo alunos encontrando em física é porque eles não sabem matemática. Talvez você ache que sabe matemática, mas você não sabe matemática. Eu vou te provar isso aqui agora, vou te fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, do que você está falando aí, professor? Existem 3 grandes áreas, então o primeiro passo é, você quer aprender física, cara, você precisa certificar que você tem essa base em matemática que eu vou te passar. Senão você vai se lascar. Ponto. Então vamos lá. Primeira coisa, algumas coisas simples aqui. Bicho, como é que eu calculo... Então vamos lá, eu vou começar do basicão mesmo, cara. Isso aqui. Bum. Eu posso fazer esse corte? Sim ou não? Então, ou seja, o que eu tô querendo te dizer? Manipulações simples de expressão. Somar frações, posso cortar aqui, não posso cortar ali, posso fazer isso, não posso. Então eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de A ao quadrado. Raiz quadrada é isso aqui. Eu posso cortar isso aqui? Falar que isso aqui é A? Sim, não. Mas tem que ter certeza. Se você titubear em qualquer pergunta que eu tiver, você tem que voltar e usar isso aqui com calma. Você vai se equivocar nesse negócio aqui. Então é isso. Que corte que eu posso que eu não posso fazer? O que eu posso que eu não posso simplificar? Esse tipo de coisa tem a ver com uma área da matemática que a gente chama de álgebra. Álgebra, cara, é essencialmente você conseguir manipular letras, manipular expressões numéricas para chegar num certo resultado. Então uma coisa que vai ser muito importante aqui, por exemplo, produtos notáveis. Você sabe o que é isso aqui? Como é que eu reescrevo essa expressão? Como é essa aqui? É esse aqui, ó. Essa igualdade. Isso aqui vale? Não vale? Me conta. Estou te fazendo só perguntas. Se você hesitar em responder qualquer uma delas, você precisa voltar aqui. O primeiro grande campo da matemática que você precisa dominar antes de começar qualquer estudo de física, senão você vai travar, é a álgebra, cara. Você tem que saber muito bem produtos notáveis, você tem que saber muito bem fazer manipulações de expressões com letras. O que eu posso fazer com uma equação? O que eu posso fazer numa fração como essa? Posso ou não posso cortar? Expressões com raízes quadradas, posso cortar, não posso cortar? O que eu faço? Sacou? Esse tipo de coisa. Se você não dominar isso aqui, cara, você vai se lascar. Certeza. Segunda coisa que você tem que saber. Vamos lá. Desenho pra você aqui é um triângulo. Beleza? Você tem que saber, cara. Primeira coisa. Isso aqui, ó. Vou te perguntar. Você sabe aqui, ó. Chamar de A, B e C. As expressões você pode ter até decorado. Ah, eu decorei lá, né? Que o seno de θ. O seno é o cateto oposto A dividido pela hipotenusa, B. Beleza, você que decorou, mas não quero saber se decorou. O que significa um seno? Por que alguém inventou essa merda? Sabe me dizer para que serve isso aqui? Quando que isso aqui é ou não é útil? Seno, cosseno, tangente, tudo isso, né? Botei o seno, mas vale para o cosseno de θ, vale para tangente. Você sabe me responder? Perceba. Eu não quero saber se você sabe que o seno é cateto oposto pela hipotenusa. Isso aí qualquer idiota sabe. Você lê 30 vezes, decora. Um macaco deve conseguir decorar isso aqui, provavelmente. Mas por que inventaram essa merda? Para que serve? Em que contexto você vai usar isso aqui para computar alguma coisa que vai ser útil? Essas são as perguntas. Sabe responder? Se não, você precisa voltar e usar isso aqui com calma. Tô falando de quê? Aí aqui é o triângulo retângulo. Tem outras coisas importantes que você tem que saber fazer. Por que raios isso aqui vale? E para que serve? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso aqui é chamada relação fundamental da trigonometria. Isso aqui é o coração, meu amigo, da trigonometria. Você sabe dizer por que isso aqui vale? Para que serve isso aqui? Então, segunda grande área da matemática que você precisa saber quando você for estudar física, isso aqui a gente usa pra caceta, cara, trigonometria. Vamos usar muito, cara. Decompor vetores, pegar componentes de força e tal. Se você não sabe trigonometria bem, tá lascado. E é o quê? Entender muito bem o que é um seno, cosseno, tangente, o que significa, o que foi inventado, para que serve, em que contexto você vai usar isso aqui para resolver problema. Não é saber a musiquinha dos 30, 45, 60, não, pelo amor de Deus, é saber construir aquilo.
não ser refém de ter que memorizar aquela porcaria, sacou? Saber mexer com o ciclo trigonométrico, saber manipular a relação fundamental da trigonometria, sabe isso? Beleza. Segundo pilar você tem. Então, primeiro, álgebra. Segundo, trigonometria, saber responder essas perguntas. E o terceiro seria a geometria. Então, você tem que saber muito bem, cara, tudo sobre triângulos, polígonos, calcular áreas, calcular perímetros, né? Isso aí é o básico. Então, por exemplo, pega um triângulo. Quais são as formas de calcular a área desse triângulo? Então, essa aqui é uma das mais úteis aqui, ó. Área de um triângulo, não sei se você sabia. Qualquer triângulo você pode calcular a área desse jeito. Lado vezes seno do ângulo formado dividido por 2. Sabia dessa? Você conhece todas as formas de calcular áreas, perímetros das principais figuras? Triângulos, losangos, hexágonos, enfim, trapézios, circunferência, sabe calcular a área de um setor de um círculo. Você entende muito bem como é que funciona a definição de um ângulo em radiano. Cara, isso aqui é fundamental. Então eu pego aqui, ó, meço esse arco, tem o raio da circunferência. Você sabe que a definição de um ângulo em radiano é essa aqui? E por qual motivo? Aliás, eu ia definir o ângulo, né? Então o ângulo é o θ, ele é o S dividido pelo R. Beleza? Isso aqui, cara, é uma relação que você tem que compreender muito bem. Isso aqui tá na interseção, né, entre trigonometria e geometria. Mas enfim, via de regra, você tem que conhecer muito bem, cara, a circunferência, área, perímetro, de pedaços de circunferência, segmentos, setores de círculo, beleza? Saber também sobre triângulos, figuras geométricas principais, essencialmente saber fazer conta de áreas e perímetros. Também ajuda bastante a ter uma noção, não é o mais importante, mas ajuda bastante a ter uma noção de geometria espacial, né? Então as principais figuras ali, né? Como eu calculo área, como eu calculo volume de cilindros, né? De cones, pirâmides e tal, esse tipo de coisa, também vai ajudar, mas o principal é a geometria plana, né? Se eu tivesse que dar um destaque aqui, pra você realmente saber bem ali a geometria, é a plana. Geometria plana é o coração do negócio. Por quê? Porque, cara, toda a linguagem do negócio, cara, é geométrica, beleza? Quando o Galileu falar que o universo foi escrito em linguagem matemática, ele fala, é preciso compreender seus caracteres, que são triângulos, círculos e outras figuras geométricas para a gente entender a linguagem de Deus. Então, ele vai falar da geometria essencialmente plana, ok? Então, cara, é um tiro no pé do cão você estudar qualquer coisa de física sem saber isso muito bem. Álgebra, fatoração, manipulação algébrica, sei que eu posso, que eu não posso fazer, ter total domínio e segurança nisso, trigonometria, geometria. Isso aqui, cara, é o básico. E quanto tempo eu preciso para estudar isso? Não precisa de muito tempo não, cara. Se você estudar isso aqui um mês e meio, 2, você já consegue ir no coração do negócio para você conseguir estudar física bem, sem escorregar. E a melhor coisa que você faz, cara, é dar um passo atrás, garantir que você tem essa base para você conseguir fazer. Se você quiser um caminho mais curto fazer isso, eu tenho um para te indicar, que é o Desvendando a Matemática. É um curso nosso que ele surgiu inicialmente, como a gente tem um curso completo de física, ele surgiu para ser justamente a base da matemática que você precisa para conseguir estudar física bem. Sacou? Porque eu sabia que a galera ia agarrar em física por não saber matemática. É um curso que você faz em um mês e meio, 2, tem isso aqui, tem o coração disso aqui, tudo explicado com muita calma, construído do zero, exercício pra você treinar, exercícios resolvidos e tal. Se quiser, o link tá embaixo, você pode dar uma olhada. Mas, enfim, você consegue fazer isso de graça se quiser, talvez, mesmo. Pesquisa aí e tal. Eu preciso saber, cara. Essas perguntas todas eu te fiz, cara. Joga elas aí e responde elas. Constrói conhecimento, constrói o sedimento. Tá aí, meu irmão. Sem isso, você não avança em física. Eu tô te contando aqui, cara, de alguém que se formou em física, fez um mestrado em física. Eu sou professor de física e de matemática, cara, há uma década já. E eu já, como eu disse, treinei aí, cara, milhares de alunos que masterizaram isso, mesmo os que tinham muita dificuldade. E, cara, isso aqui pra mim resolve 80% do problema. Pode confiar em mim, cara. Quer aprender, quer usar física, quer destravar, cara, resolve isso aqui primeiro. Daqui pra frente tudo vai fluir com muita naturalidade.